Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sou a doutora Daniele, sou médica endocrinologista e tô aqui a convite do canal Mãe Sabe das Coisas para conversar um pouquinho mais sobre a tireoide. Aproveitando que esse mês de maio é o mês de conscientização sobre a tireoide, então vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre. A tireoide é essa glândula que todo mundo fala muito e se questiona, porque dá muito sintoma, tem ou não tem tireoide, o que acontece? Tireoide ela é uma glândulazinha bem pequenininha assim, ela é como se fosse do tamanho de um copinho pequenininho de café. E ela fica localizada nessa região do pescoço, bem aqui para baixo, um pouquinho acima dos ossinhos e um pouquinho abaixo de onde seria essa cartilagenzinha aqui do pomo de Adão. Então ela fica aqui nesta regiãozinha. Ela é uma glândula, eu até trouxe o protótipozinho aqui para mostrar para vocês, né? Então ela é uma glândula que produz basicamente e resumidamente dois hormôniozinhos, que é o T3 e o T4, e quando a gente tem uma disfunção desses hormônios, tanto uma produção para mais hormônio quanto para menos, a gente pode ter vários sintomas e doenças. Então quando a gente tem uma produção aumentada dos hormônios da tireoide, a gente chama de hipertireoidismo. E nessa situação, todo o nosso metabolismo fica acelerado, porque os hormônios da tireoide são como se fosse o combustível do corpo. Então, quando a gente produz demais, a gente fica com o metabolismo acelerado, a tendência a emagrecer, fica com insônia, taquicardia, palpitação. E é uma situação que é muito importante você procurar um médico para fazer esse diagnóstico, porque existe um risco bem alto de arritmias. Quando a gente tem uma produção mais baixa desses hormônios da tireoide, a gente tem o famoso hipotireoidismo, que é super comum, praticamente 15% da população tem hipotireoidismo. E aí o que acontece? O metabolismo fica mais lento, então a digestão fica mais lenta, o intestino fica mais lento, as unhas e os cabelos ficam mais secos, a gente fica mais cansada, mais indisposta, pode ter irregularidade menstrual, então são vários sintomas. Eu falo que a tireoide ela mexe desde a pontinha do nosso cabelo até a ponta do dedão do pé, ela afeta praticamente todo o nosso corpo. Então essas seriam basicamente as duas doenças mais comuns de alteração de funcionamento de tireoide. Além disso, a nossa glândula tireoide, ela é formada por várias célulazinhas, né? Como se fosse um caixinho de uva, assim. E aí, o que acontece? Às vezes essas células, elas aumentam de tamanho. E elas podem aumentar tanto por motivo da doença, do hipertireoidismo, e pode inflamar. E aí, dentro destas célulazinhas, geralmente tem um líquido que chama coloide, que é um líquido normal de dentro da célula. Quando ela aumenta muito de tamanho, esses folículozinhos, eles podem formar cistos. E esses são os famosos cistos de tireoide, que vira e mexe, a gente recebe no consultório que o paciente notou alguma alteração no pescoço, que tinha um nódulo, que estava aumentado, fez um ultrassom e apareceu o famoso cisto. Então são praticamente bolsinhas de coloide, tá? Uma outra situação também que acontece com essas célulazinhas é que ao invés de aumentar essa produção do coloide, as célulazinhas se proliferar. E aí é onde aparece o famoso nódulo, que aí geralmente é sólido. E aí os nódulos, sim, são alterações que a gente tem que ficar mais atenta. Então, quando aparece esse nódulozinho na tireoide, que são as proliferações dessas célulazinhas, aí tem que realmente procurar um endocrinologista ou o seu clínico para fazer a punção desse nódulozinho da tireoide. Como que a gente faz, então, o autoexame da tireoide? Você está em casa, achou que tem alguma coisa diferente no seu pescoço, está aumentado de tamanho. Então o autoexame da tireoide ele é feito de uma maneira bem simples. Então eu vou deixar esse meu protótipozinho aqui. E o que você vai fazer? Você vai pegar um copinho de água, tá? E você vai pegar um espelhinho, posicionar um espelho na sua frente, o espelho do banheiro, enfim. E o que você vai fazer? Colocar a mão aqui nessa região entre os ossinhos aqui do externo e onde seria essa região do pomo de Adão. Essa aqui é a região da tireoide, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar um gole de água.
e tentar observar no espelho. Fez isso? Vai pegar e vai tomar um outro golezinho de água. E agora, o que eu acho legal, assim, é tentar fechar os olhos quando for fazer a palpação. Porque aumenta a sensibilidade das pontas dos dedos. Então, você vai inclinar um pouquinho a cabeça para trás. E vai engolir de novo e vai tentar sentir. Se você sentir um carocinho, uma lobulação, alguma coisa aumentadinha ou algum desconforto diferente, é bom procurar o seu endocrinologista de confiança para fazer uma avaliação mais detalhada. Outras situações que você também deve procurar o seu endocrinologista seriam alterações de padrão de sono, muito sono durante o dia ou insônia à noite, alteração do hábito intestinal, quem tem o intestino que funciona certinho, de repente começa a ter diarreia, ou ele começa a ficar preso, ou quem tinha o intestino preso e ficou solto, tudo que há de mudança. Alterações na pele, se ficou mais seca, mais oleosa, o cabelo mudou, as unhas mudaram. Se você vem sentindo sintomas de palpitação, uma falta de ar para atividades diárias, subir uma escada ou ir de um cômodo ao outro, coisas cotidianas e você fica mais cansado. Se você tem câimbras ou formigamentos, se você notou que a sua menstruação mudou, ela vinha bem certinha, de repente começou a ficar irregular ou aumentou o volume, mas que mudou o padrão. Alterações de humor também podem estar associadas com a tireoide. Então, se você vem notando que anda com oscilações de humor, que está mais triste, mais deprimido, que mudou como você era, está mais ansioso ou está tendo aquelas explosões de humor que você vê que está fugindo do controle. A alteração do apetite também é muito interessante, porque no hipotiroidismo, que é onde o metabolismo fica mais lento, geralmente o nosso apetite fica reduzido e a gente tem o ganho de peso. E no hipertiroidismo, que está tudo acelerado, a gente fica com muita fome, comendo muito e emagrece. A gente também pode ter alterações de sensação de calor ou frio. Então a gente pode sentir um calor muito mais intenso do que está na temperatura ambiente ou um frio muito mais intenso do que está. Bom, gente, a tireoide, essas alterações de tireoide, de nódulo, de cisto, de doenças de função tireoidiana, de hipertireoidismo, eles podem dar desde criança até adulto e idoso, em todas as faixas etárias. Então, se vocês notarem alguma dessas alterações que eu falei, ou sintomas, ou alteração na palpação da tireoide, é bom procurar o seu médico, o seu endócrino, o seu ginecologista, o seu médico de confiança para fazer a avaliação. A avaliação da tireoide é muito simples, então a gente consegue dosar esses hormônios da tireoide num examezinho de sangue de rotina. Para avaliação de alteração de nódulo e cisto, a gente consegue com um ultrassom simples. Então, procura o seu médico de confiança. A gente tem que estar sempre buscando cuidado com a nossa saúde e a prevenção. Gente, outra coisa importante agora, durante essa pandemia do Covid, é que algumas pessoas que tiveram o contato, a infecção com o Covid, estão desenvolvendo alteração de função da tireoide. Por algum motivo, esse vírus ele pode acabar atacando algumas célulazinhas da tireoide, alterando a função dos hormôniozinhos da tireoide. Então, se principalmente você que teve Covid notou algumas dessas alterações que eu falei, tem que procurar o clínico. Então, gente, eu tentei falar um pouquinho sobre o que é a tireoide, os hormônios, nesse mês de conscientização sobre a tireoide. Nós que somos mães, mulheres, futuras mamães, temos que estar sempre fazendo esse check-up, esse preventivo, a gente tem que fazer esse cuidado com o nosso corpo. A gente está numa fase bem complicada nessa pandemia, mas a gente não pode deixar de se cuidar por isso, tá? Então, examezinho da tireoide, gente, pelo menos uma vez por ano, ou se você tiver sintomas, procura o seu médico para fazer uma consulta mais detalhada.